Olá, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador e todos aqueles amigos que nos assistem no YouTube, amigos que estão prestigiando as programações desta igreja. Vocês são todos muito bem-vindos. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Hoje o nosso oração e ação será apresentado pelos jovens da nossa igreja e eu quero ler 2 versículos aqui no Salmo 110, versículos 2 e 3. Diz assim: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Os jovens são bênção na nossa igreja, bênção na nossa sociedade, cheios de vigor, de energia, de novas ideias, e nós somos muito gratos por esses jovens que são tão comprometidos com Deus. Quero falar sobre os pedidos de oração que temos, quero lembrar que nós estamos orando hoje pelo Antônio da Jose, que fez uma cirurgia hoje. Pedimos orações ainda pelos tios da Rose, que estão se recuperando da Covid. O Vanilton agradece porque se recuperou completamente da Covid. Continuamos orando pelo Rosivaldo, tio da Ana Paula. Orando pela recuperação da Lineide. Lineide é irmã da Fernanda e fez uma cirurgia, orando pelo Érico também recuperando a sua saúde. Vamos estar orando pela total recuperação, o restabelecimento da vida do Marcelo. Vamos estar orando pelas nossas autoridades, vamos estar orando também pelo Diógenes, que também está agora já se recuperando em casa, e todas essas pessoas agradecem a mão de Deus. E ontem foi o aniversário da Marilá, que nós continuamos felizes, agradecendo. Ela tem lutado com uma doença grave, tem lutado com muita bravura e muita esperança em Deus, e Deus tem honrado a sua vida. Vamos então orar pela unção de Deus sobre a Sara, que vai estar trazendo a mensagem de hoje. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor e o teu cuidado para conosco. Abençoa os jovens da nossa igreja, eu te suplico. Abraça com carinho Sara, unja com teu Santo Espírito, para que ela traga essa mensagem hoje de acordo com a tua vontade, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sara é estudante de teologia do CIEM, ela é natural do Piauí, ela está na nossa igreja já há uma boa temporada, tem nos ajudado muito também com o trabalho infantil e hoje ela vai estar trazendo a mensagem de Deus para nós. Vamos ouvir a Sara. Olá, igreja, olá, juventude, que alegria poder falar com vocês. Eu me chamo Sara e hoje eu vim aqui trazer uma mensagem, uma oração e ação da juventude da nossa igreja. Mas antes, vamos orar agradecendo a Deus pela nossa igreja, agradecendo a Deus pela nossa juventude, porque o Senhor tem nos ensinado muitas coisas nesse tempo. Então vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Jesus, pela nossa vida, obrigada, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, que tem estado presente, mesmo estando um pouco longe fisicamente, mas o Senhor tem nos ensinado a estar perto um dos outros. Abençoa a nossa igreja, a nossa juventude, cuida de nós e nos ensina, Senhor, cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Bom, eu escolhi um tema que se chama Andando com Jesus. E ele fica lá em Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. A versão que eu estou usando é a NVI, mas você pode usar a versão que você tiver em casa, não tem problema nenhum, tá bom? Só me acompanhar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes
Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que coisa! Emaús, ele era um povoado a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde aqueles homens, estavam vindo. Eles estavam saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús. O contexto da história é que Jesus tinha sido crucificado e já se passavam 3 dias desde a crucificação. E os judeus, eles acreditavam que no terceiro dia a alma do corpo saía e aí não tinha mais jeito. Então eles estavam já preocupados, não vai mais acontecer nada e tudo mais. A notícia da ressurreição de Jesus se espalhava por toda Jerusalém. Como era a semana da Páscoa, muitos judeus estavam em Jerusalém para as comemorações. Todos os judeus sabiam dos últimos acontecimentos. E esses acontecimentos não era algo pequeno ou insignificante, porque afetava não só os discípulos de Jesus, mas toda a nação de Jerusalém. E como as mulheres que viram no primeiro momento, naquela época, as mulheres elas não eram levadas muito a sério. Então, alguns dos discípulos foram constatar que o corpo de Jesus não estava no túmulo. E eles viram realmente que Jesus não estava ali mais. E chegaram e contaram, realmente não está. Só que eles não associaram a ressurreição, pelo contrário. Alguns falavam, as mulheres no caso, o anjo me falou que ele ressuscitou, que ele não está mais entre os mortos. E outros acreditavam que o corpo de Jesus havia sido roubado, Mas o que aconteceu de fato foi que ele ressuscitou e que as mulheres estavam falando a verdade. Mas por ser esse contexto de que a mulher não era muito levada a sério na época, ficou meio que sem saber. Alguns acreditavam na ressurreição, outros acreditavam que o corpo dele
havia sido roubado. Vamos pensar em alguns pontos, né, sobre esse momento entre o caminhar de Jesus com esses homens, porque a ressurreição de Jesus é um fato que aconteceu e a gente não tem dúvida disso, né? A Bíblia comprova isso e muitas pessoas testemunharam, e duas dessas pessoas foram esses homens, e a história é muito rica em detalhes, né? Lucas, ele abrange muitos detalhes, ele era um médico, mas ele também era um historiador, então ele tinha esse cuidado, né, de detalhar cada acontecimento. E um ponto que a gente pode pensar, né, aqueles homens estavam saindo de Jerusalém, eles estavam se desviando, né, enquanto todo mundo estava lá reunido como igreja, reunido como discípulos de Jesus, eles se afastam, eles decidem sair de Jerusalém e ir para Emaús, né? Era um lugar onde eles conheciam e eles saem de Jerusalém. Eles se afastam da comunidade de crentes de Jerusalém. Eles estavam preocupados, eles estavam tristes, eles não sabiam o que iria acontecer, né? Porque os judeus, eles tinham um pouco assim de desconfiança que Jesus era o Cristo, mas eles também tinham muitas dúvidas, porque para eles Jesus, sendo Cristo, ele viria como um rei poderoso e dominaria todo aquele império e, né, iria contra aquelas pessoas que não seguiam a lei de Moisés. Então para eles tinha muito isso naquela época. E eles não confiaram na promessa de ressurreição de Cristo, né? Os dois homens que estavam indo, eles estavam tristes, mas já se foram 3 dias e nada aconteceu. Mesmo eles tendo ouvido, né, que Jesus não estava mais no túmulo, mas mesmo assim eles ficaram bem tristes. E algumas vezes isso acontece conosco, né? Algumas vezes nós, por medo, insegurança, tristeza, nós nos afastamos do caminho do Senhor e deixamos de buscar, né, a força do Senhor nos nossos irmãos, porque a igreja é isso, é um ajudando o outro, e quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, as coisas ficam bem mais difíceis, bem mais complicado, né? Um segundo ponto é a gente não perceber, esses homens não perceber que o próprio Cristo estava com ele, que o próprio Jesus ressurreto estava andando no meio dele, né? No meio deles. Eles estavam distraídos, conversando, falando sobre tudo o que estava acontecendo, talvez sobre os medos que eles estavam tendo, né? Porque de alguma forma eles acompanharam Jesus por um tempo, eles sabiam que Jesus era segundo eles, um profeta, né? Eles descrevem Jesus para Jesus como sendo um profeta, e eles, no meio da conversa, entra Jesus e indaga e pergunta: mas por que vocês estão discutindo? E eles acham estranho um judeu não saber dos últimos acontecimentos que estavam tendo em Jerusalém, né? Já que todos sabiam. E eles perguntam: você deve ser o único judeu que não sabe o que aconteceu. E eles contam para Jesus que Jesus morreu e tudo mais, e já se passavam 3 dias e nada aconteceu. Provavelmente, algumas vezes, nós deixamos de perceber Jesus no meio das nossas preocupações, nós deixamos de acreditar que Jesus está no controle da nossa vida, não percebemos ele agindo, ele estando do nosso lado. E aqueles homens, eles não conheciam Jesus, mas de forma sacar que era ele, entender que era ele. Jesus explana as escrituras ali na frente deles e fala: mas será que vocês não sabem que desde Moisés o Cristo iria padecer, ele precisaria passar por isso para que a glória dele fosse manifestada na terra? Mas mesmo assim eles não perceberam que era Jesus. Que coisa, não é verdade? Às vezes nós ficamos assim também, não vemos Jesus e entramos em desespero e nos entristecemos, mas devemos sempre ter essa certeza de que Cristo que está do nosso lado e que nós podemos contar com Ele.
Jesus, mesmo andando com eles, né, eles presenciaram milagres, ouviram ali o próprio Jesus anunciar a morte e a ressurreição durante dias atrás, e ele citou as escrituras naquele momento em que eles estavam caminhando com ele em direção a Emaús, e mesmo assim eles não perceberam Jesus. Isso é muito triste e preocupante, né? Não perceber Jesus. Esses homens, eles eram homens tolos, eles eram insensatos, eles não compreenderam, né, aquilo que Jesus estava falando. Mesmo eles sendo judeus, que conheciam as escrituras a respeito de Jesus, as profecias, né, que estava já escrita por outros profetas muito reconhecidos pelos judeus, eles não perceberam, eles não tinham discernimento de que eles estavam vivendo naquele momento o cumprir das escrituras, o cumprir da profecia. E Jesus explica para eles, naquele momento, tudo o que estava acontecendo era cumprimento das escrituras e eles não perceberam Jesus. Quantas vezes nos tornamos apáticos com a situação à nossa volta? Mesmo tendo toda a Bíblia em nossas mãos, não conseguimos discernir sobre o que ela fala, não conseguimos entender do que ela fala. Aqueles homens acreditavam que Jesus viria como rei soberano sobre o mundo, que destruiria os gentios, e não perceberam que Jesus veio ao mundo por outro motivo. Ele não veio ao mundo para vingar judeu, ele não veio ao mundo para nada disso. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Esse foi o motivo da vinda de Cristo, esse foi o motivo da morte na cruz, esse foi o motivo de todo o sofrimento de Jesus. E aqueles homens, eles não se ligaram nisso. Para eles, né, Jesus viria como rei que daria poder e autoridade aos judeus e os outros poderiam morrer, poderiam sofrer, não estavam nem aí. Eles não tinham consciência da misericórdia do Senhor. E quantas vezes nós nos tornamos assim, né? Nós buscamos a vingança, nós buscamos um Deus ruim, um Deus mau, sendo que o nosso Deus, ele veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar, para salvar aquela pessoa que muitas vezes não nos agrada, e que possamos, queridos, entender que Jesus não veio a esse mundo para isso. Pelo contrário, ele veio a esse mundo para nos unir a Deus, para nos resgatar do pecado, para nos trazer a salvação. E nós devemos louvar a Deus por isso. Jesus, ele só foi reconhecido por aqueles homens no momento do partir do pão, né? Jesus só naquele momento eles entenderam que aquele homem que estava ali, caminhando com eles, explicando as escrituras, ouvindo eles conversarem, só naquele momento eles perceberam que aquele homem era Jesus. E em Mateus 14, 19, descreve, né, o milagre da multiplicação dos pães, onde Jesus agiu exatamente daquela forma, né? Ele tinha esse hábito de, no momento da ceia, dividir o pão dando graças e fala assim em Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Então, era um hábito de Jesus, né? Os judeus, eles geralmente tinham esse hábito também de sempre dar graças e dividir o pão entre eles, né? Era naquele momento de comunhão, naquele momento de ceia. Aqueles homens, eles tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, quando eles convidaram Jesus para entrar na casa para ir com eles e ceiar com eles. Quando deixaram Jesus assumir a sua posição de anfitrião naquela casa. Nesse momento, eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus mais profundamente. Jesus, né, esteve com eles, e depois que eles reconheceram Jesus, eles tiveram certeza
certeza de que Jesus havia ressuscitado. Então eles saíram, Jesus desapareceu da frente deles e eles foram até Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, né, eles retornam para perto dos irmãos em Cristo, eles ouvem, né, outras pessoas dizendo que viram Jesus e eles falam, a gente também viu, a gente também esteve com Jesus, e contam toda essa história. Que nós, queridos, possamos reconhecer Cristo em nossas vidas, que nós possamos convidá-lo para entrar e ceiar na nossa vida e que nós possamos reconhecer Cristo na vida do outro, porque Jesus, ele nos ama tanto que mesmo a gente não reconhecendo ali a presença dele, ele está do nosso lado. E que nós possamos reconhecer o nosso pecado também, que nós possamos entregar a nossa vida diante do Senhor e viver conforme Ele deseja. Porque a gente pode se distrair com muitas coisas nesse mundo, a gente pode se distrair com coisas, às vezes até que não são úteis, não vão nos ajudar em nada, mas nós também podemos, né, nos distrair com aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Conhecer Deus, viver a vontade do Senhor, trabalhar para o reino do Senhor, falar de Jesus, explanar as Escrituras é uma forma de reconhecer Cristo. Mas principalmente, queridos, buscar cada dia mais e mais uma íntima comunhão com Deus, buscar Deus na nossa vida, buscar Deus não só naqueles momentos de dor, naqueles momentos de desespero, mas também na nossa alegria. Aqueles homens estavam frustrados, aqueles homens estavam tristes, porque o rei que eles estavam esperando não havia chegado, mas eles não tinham noção de que o próprio Cristo, o Messias, estava na mesa ceando com eles. Que nós possamos saber que o nosso Cristo, que é aquele que morreu na cruz pela nossa vida, está à mesa ceando conosco e pronto para nos ajudar e pronto para cuidar de nós, se nós abrirmos o nosso coração, se nós entregarmos a nossa vida a Ele verdadeiramente, seguindo a vontade do Senhor, querido. Então vamos orar, agradecendo a Deus porque Ele tem sido um Deus fiel a nós, mesmo algumas vezes, sabe, nós não merecendo, mesmo assim Ele se mantém fiel, porque Ele é um Deus bom, é um Deus justo, mas que nós possamos entender que nós precisamos sim nos aproximar de Cristo, que nós precisamos reconhecer Cristo andando do nosso lado e saber que a gente não vai vencer pela nossa própria força, mas que nós venceremos pelo nome do Senhor Jesus na nossa vida. Então vamos orar, apresentar diante do Senhor a nossa vida, apresentar diante do Senhor os nossos medos, as nossas dificuldades, apresentar diante do Senhor os nossos sonhos, planos e projetos. Eu tenho certeza que o Senhor está pronto a nos ouvir e que, se for da vontade dEle, se cumprirá na nossa vida, queridos. Então, oremos. Paizinho, muito obrigada, Jesus, porque nós temos a certeza que o Senhor anda do nosso lado. Nós temos a certeza, Senhor Jesus, de que os medos, as preocupações, elas podem até nos afetar, porque somos humanos, mas nós temos a certeza de que o Senhor é o Senhor que nos dará a vitória e que nenhum mal, Senhor, chegará à nossa tenda e que nada de ruim chegará ao nosso meio, Senhor, e que o Senhor vai estar sempre disposto a nos ajudar nos momentos bons e nos momentos maus, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza, como um bom Pai que o Senhor é, como um bom Deus, um Deus soberano, um Deus amigo, um Deus fiel. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, que só o Senhor conhece. Senhor, limpa o nosso coração, restaura a nossa vida, nos dá a oportunidade de viver o novo contigo, nos dá a oportunidade de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos, Senhor, para louvor e honra do Teu nome. Eu te agradeço, eu te louvo pela juventude da nossa igreja, eu te louvo pela nossa igreja e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos, que o Senhor possa abençoar e nos dar um restante de semana abençoada na presença dEle, crendo que é Ele que está do nosso lado, andando e vivendo e nos guiando e nos orientando na presença dEle. Amém. Deus abençoe.
Ok, Sara, muito obrigado pela mensagem, com esse seu jeitinho tão especial, com a espiritualidade que Deus deu a você. Certamente foi bênção e continuará sendo bênção a todos aqueles que acessarem o Oração e Ação aí no decorrer do tempo. Que Deus abençoe você, Sara, que Deus abençoe todos vocês que estão sintonizando com o canal no YouTube da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Vamos orar agora, encerrando esta programação, lembrando de orar por todos aqueles pedidos que foram feitos no início do nosso programa. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Te suplico que o Senhor abençoe todos esses que aqui colocaram os seus pedidos, também trouxeram suas manifestações de gratidão. Senhor, eu peço sua bênção por todos esses que estão nos assistindo, sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre a saúde, sobre a proteção, Senhor, sobre eles, que todos possam ser abençoados por Ti, Pai. Senhor Deus, abençoa os profissionais de saúde. Abençoa, Senhor, eu te peço, aqueles que são mais vulneráveis da nossa sociedade. E eu peço a tua bênção sobre as nossas autoridades, Pai. Minha súplica, Pai, fortalece aqueles governantes que são bem intencionados, que são bons, aqueles que são honestos, fortalece-os, Senhor, enche-os de sabedoria, cuida deles, e eu te suplico que o Senhor transforme aqueles que são maus e corruptos. Mas se, Senhor, não aceitarem a sua transformação, retira-os do poder, Senhor, é o que nós te suplicamos, porque mais importa que a tua vontade prevaleça. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós teremos o Oração e Ação Kids. Quem vai estar trazendo a mensagem é a Raquel Ferreira. Ela vai estar trazendo a mensagem infantil lá dos Estados Unidos. Ela mora lá nos Estados Unidos e vai estar alegrando as crianças com uma história contada por ela. Nós vamos ter a alegria de estar juntos, então, amanhã, às 19h30. Até lá!